Boa tarde a todos, que seguem aqui meu canal no YouTube. Hoje eu vim trazer a terceira lição, da revista Adolescente, Sem Medo de Ser Diferente. E o título da nossa lição de hoje é Sexo com quem, quando e pra quê? Você, adolescente... Hoje em dia a gente vive num mundo em que o adolescente tem aquele negócio de não querer um compromisso sério com a pessoa, querer só aquele negócio de ficar, ter relação sexual e tudo, fora do casamento. Agora, a lição de hoje eu quero trazer algumas dúvidas aqui, alguns assuntos sobre ter relação sexual. Por exemplo, a primeira pergunta que a pessoa pode fazer: a pessoa fazer relação sexual é pecado? Isso é o que a gente vai ver hoje. O que eu quero trazer para você nessa lição? Eu quero responder algumas perguntas, como a pessoa pode ter. Quem colocou o sexo na nossa vida? Para quê? Quando deve ser praticado? Não é mesmo? A maioria dos adolescentes acham que aquele negócio de ter relação sexual só depois do casamento, parece tudo, acho que isso é coisa de pessoa velha, antigamente. E que hoje em dia eles pensam que se o casal se ama de verdade, não tem problema ter relação sexual antes do casamento. Mas será que isso é verdade? É o que eu vou trazer para vocês nessa lição de hoje, Começando aqui, Adolescente. A adolescência é uma época em que muitas perguntas surgem. Com certeza você já se perguntou quanto às várias mudanças que experimenta em seu dia a dia. Que adolescente também não tem dúvidas sobre que profissão seguir ou para que curso prestar vestibular. Perguntas que fazem parte da vida e principalmente na adolescência. E a respeito do sexo, você também tem dúvidas? Talvez seja sobre esse assunto que você mais busque por respostas. Que tal respondermos com a ajuda da Bíblia as 3 dúvidas que você possivelmente tem a respeito do sexo? Não é que foi as 3 que eu fiz no começo. Quem colocou na nossa vida, quando deve ser praticado e para que fomos dotados de sexualidade. Eu vou trazer para vocês respondendo essas 3 perguntas aqui. A primeira delas, quem colocou o sexo na nossa vida? Quando lemos Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, relatos da criação, logo entendemos que nós e tudo quanto está à nossa volta foi criado por Deus. Mas e o sexo? Deus, ao criar o ser humano, o dotou de sexualidade. Ele é o autor de toda a criação, inclusive da nossa capacidade sexual, ou seja, a sexualidade também foi criada por Deus para o ser humano. Há quem pense que o sexo é fruto de pecado, mas quando procuramos na Bíblia, vemos que Deus instituiu o relacionamento sexual antes do pecado. Veja, e Deus os abençoou e lhes disse: Sedes fecundos e multiplicai-vos, enchei-vos a terra. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E em Gênesis 1:31 está escrito que, depois de ter criado o homem, viu Deus que tudo quanto fizeste era muito bom. Isso é prova de que, aos olhos de Deus, tudo quanto há no corpo humano é muito bom, pois é obra de suas mãos. Ele nos fez pensando em cada detalhe, cada membro, órgão, glândula, hormônio e as suas devidas funções. Tudo foi criado com um propósito, para que juntos sirvam de louvor e glória ao seu Criador. E nisso está incluso a sexualidade ao ser humano, não é verdade? Então, talvez você pense que é estranho Deus ter criado o ser humano equipado para a prática do sexo. Como Deus que é santo, puro, sem pecado, dotaria o ser humano de algo que tem se tornado cada dia mais banal e promíscuo? Não é verdade? Por quê? Porque muita gente hoje em dia, principalmente os adolescentes, tudo
na prática da relação sexual, eles querem tudo sempre antes do casamento, não é? Não querem esperar. Por conta da sexualidade também temos muitos crimes no mundo, né? Como estupro, por exemplo, né? Aí essa pergunta, se Deus é santo e puro, por que ele dotou o ser humano de sexualidade, não é verdade? Mas Deus não criou isso para ser algo para ser algo assim, como eu posso dizer, prejudicial ao ser humano, né? Basta a pessoa saber o principal, né? Que eu vou responder na próxima pergunta. Quando ele deve ser praticado, né? Mas lembre-se de que o pecado afetou a vida homem em todas as áreas, inclusive na área sexual. Não significa que a prática de sexo é pecado, mas que ela tem sido banalizada pelo mundo e pode se tornar pecado, né? Fora dos padrões de Deus. O sexo é bênção de Deus para a sua vida, mas cuidado, o diabo tentará de tudo para transformar essa bênção em maldição. É o que acontece muito hoje em dia. As pessoas que não sabem esperar até o casamento, que querem ter relação sexual antes do casamento, e aquelas que usam a sexualidade para fazer mal a outras pessoas, como no caso do estupro, isso sim é uma coisa que o inimigo usa para amaldiçoar a vida da pessoa, né? Temos personagens na Bíblia que tiveram suas vidas arruinadas por causa disso, né? Como, por exemplo, o pecado que Davi cometeu, não é? Ao cometer adultério, não é? Com a mulher do seu soldado lá. Tanto pelo desejo que Davi sentiu, não é? Ele não só cometeu adultério, como também mandou o seu soldado para a guerra para morrer lá e poder ficar com a esposa dele. Na verdade, isso tudo começou com o inimigo usando a prática sexual de forma para amaldiçoar a vida dele, de Davi, não é verdade? E isso é o que acontece muito hoje em dia. Se todo ser humano soubesse esperar até o casamento, soubesse se guardar para isso e vivesse de acordo com os padrões de Deus, muito dos crimes de estupro, feminicídio, isso tudo hoje em dia no mundo não existia. Mas existem aqueles, né, que acabam sendo usados pelo inimigo para prejudicar as pessoas dessa forma, né? A segunda pergunta: quando o sexo deve ser praticado? Você com certeza já ouviu seus pais, pastores, professores da escola bíblica dizerem que o sexo só depois do casamento. E eles estão certos. E você sabe por quê? Porque esse é um mandamento de Deus, não é algo que inventaram, nem uma regrinha estipulada pela igreja. Deus conhece bem o nosso corpo, sabe que temos hormônios, que temos necessidades sexuais, como em Gênesis 2:18. Mas nos ensina que existe um tempo específico para que tais necessidades sejam satisfeitas. Quando desobedecemos a esse ensinamento, caímos em pecado. O nome dele é fornicação, que significa sexo ilícito. Em diversas passagens, Deus nos adverte sobre o perigo da fornicação, né? Como é o casal de namorado, né, que acha que qualquer carícia, qualquer coisa assim, só porque se gostam é permitido, não vai fazer mal, né? Mas é pecado. Por exemplo, mas se o casal pensa, mas só aquela parte de se acariciar e tudo, mas sem ter relação, acho que não vai correr esse risco não e tudo, mas vai, por quê? Porque quanto mais vocês vão estimulando o seu desejo, sua vontade, mais você vai correndo o risco de cair em tentação na prática sexual. Só em contar que a prática de fornicação já é considerado pecado, né? Eu quero trazer para vocês alguns exemplos que estão aqui na lição, como por exemplo Efésios 5:3, que diz: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós, como convém a santos. Não é?
A importância desse versículo. A fornicação não convém aos santos, ou seja, não convém às pessoas de Deus. Não convém às pessoas que querem viver no padrão de Deus. Ou seja, tudo que é fora dos padrões de Deus é pecado e não é agradável aos olhos de Deus. O próximo versículo que eu quero trazer para vocês, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 13 ao 20, mas eu não vou ler todo porque ele é grande, vai tomar muito tempo. Eu quero trazer só alguns que diz assim. Deixa eu ver. Eu queria ler o versículo 18, que diz o seguinte: fuja da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificado, pois, a Deus, nosso Senhor, vosso corpo e o nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, a prostituição é considerada por Deus como sexo ilícito. E todo mundo sabe aquele né, que, como está na Bíblia, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ou seja, ao se sacrificar na cruz, ele pagou um alto preço por nós, e todos nós que o aceitamos, nós fomos comprados por ele. Ou seja, é por isso que devemos zelar por nosso corpo, viver na pureza do Espírito Santo, de acordo com a Bíblia, e por isso que ter relação sexual antes do casamento é pecado. Por quê? Porque você não só está quebrando um mandamento que Deus deu, como você também não está valorizando o templo do Espírito dele, que é o nosso corpo. O próximo versículo que eu quero trazer para vocês está em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 13, Hebreus 13, 4, que diz o seguinte. Vou só encontrar aqui. Aqui, Hebreus 13, 4. Venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Ou seja, o adultério é considerado por Deus como sexo ilícito. Ou seja, como está escrito no versículo, devemos valorizar o matrimônio, né? Devemos esperar até o casamento sem mácula alguma. Ou seja, você que namora, você que gosta de uma pessoa, saiba esperar até o casamento. Não siga os padrões do mundo de que, se vocês dois se gostam, se amam, não tem problema ter relação sexual antes do casamento, né? Vocês não se amam, porém, todos nós sabemos que isso é coisa que o inimigo coloca na cabeça das pessoas, não é para fazer essa pessoa pecar contra Deus. Por isso que eu digo, toda relação sexual fora do casamento é considerado pecado contra Deus, e não tem demonstração de amor melhor do que saber esperar até o casamento. Não é verdade? Por exemplo, o mundo diz, se vocês se amam, não tem problema ter relação sexual antes do casamento. Mas o que a Bíblia diz é que a maior prova de amor que um casal pode ter um pelo outro é saber esperar e se guardar até o casamento. Não tem demonstração maior entre um e outro do que essa. E o próximo versículo que eu quero ler se encontra em Atos, capítulo 15, versículo 20, que diz o seguinte. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. O sexo ilícito é uma prática dos idólatras. Ou seja, todo mundo sabe o que é idolatria, que é colocar qualquer coisa acima de Deus e de seus padrões. Ou seja, aquelas pessoas que quebram a regra, que quebram o mandamento de Deus sobre a prática sexual no casamento e que
e que quer seguir o padrão do mundo de ter relação sexual antes do casamento fora dos padrões de Deus, é o mesmo que está adulterando e idolatrando, no caso. Não, no caso não é adulterando, é idolatrando. Ou seja, se torna idólatra por quê? Porque está colocando isso acima de Deus e dos padrões dele, né? Lembre-se disso. No plano de Deus, o sexo é algo bom, importante e saudável que deve acontecer dentro do casamento. Mas, porém, fora dele é considerado pecado, idolatria, prostituição, né? Por isso que devemos saber esperar até o casamento. E a terceira pergunta: para que fomos dotados de sexualidade? É a que a pessoa pergunta: se é tão difícil, isso é uma coisa tão difícil saber esperar até o casamento e tudo, por que fomos dotados de sexualidade se não podemos praticar isso do casamento? É o que vamos entender aqui, ó. Agora você já sabe que fomos dotados de sexualidade pelo próprio Deus e que o sexo deve acontecer só no casamento. Mas talvez você ainda pergunte: se sexo não é pecado, pois foi Deus quem o instituiu, qual é a real função do sexo na vida da humanidade? Multiplicar? Sim, também. Em Gênesis 1:28, Deus disse: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. O sexo é uma bênção de Deus para a perpetuação do homem, contudo, o sexo é ainda muito mais do que isso. Tem 2 pontos aqui que eu vou dizer, né, que também é importante. O sexo é a bênção de Deus para o prazer do casal. Leia com atenção o que diz Provérbios 5:18, que diz: sejam bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Mais do que para multiplicar, o sexo também foi instituído por Deus como algo que gere prazer, alegria para o casal. Não é? Observe o que diz também o versículo 9. O versículo 9 não, o versículo 19, que diz: como serva amorosa e graciosa, saiente os seus seios em todo o tempo e pelo seu amor se atraído perpetualmente. O que a gente entende por esses versículos? Que a prática sexual dentro do casamento deve ser também para saciar as necessidades sexuais que tanto o homem como a mulher possuem. Saciente os seus seios em todo o tempo. Provérbios 5:19. Essas são as orientações dadas por Deus, não é? Por isso que a prática sexual não é considerada pecado, mas no casamento. Fora dele, a pessoa pensa, os adolescentes principalmente, pensam que é algo bom, prazeroso e tudo, mas é pecado. Sem contar que isso pode destruir sua vida também. O segundo ponto que eu queria destacar aqui: o sexo é bênção de Deus para a união do casal. Isso está escrito em Eclesiastes 9:9, só que eu não vou ler agora. Quando obedecemos a orientação de nos relacionarmos sexualmente só depois do casamento, o sexo torna-se mais do que simplesmente um meio para gerar filhos e saciar desejos sexuais. O sexo torna-se uma ferramenta para a união do casal. Paulo, inspirado por Deus, disse em 1 Coríntios 7, do versículo 3 ao 5, que diz o seguinte: o homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda em seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também, o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um para o outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração, mas depois devem voltar a ter relações a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. O que esses conselhos significam? Esses que eu falei aqui. Vamos ver o que eles significam. Que o relacionamento sexual deve visar a mutualidade do casal, ou seja, o sexo deve
colaborar para a união, intimidade, harmonia dos cônjuges. O marido passa a ser para a esposa e ela para o seu marido. Ambos tornam-se uma só carne. A única pessoa, um completa o outro. Não é verdade? O sexo é um presente de Deus e deve ser entendido não apenas como uma ferramenta para gerar filhos, mas como bênção que visa também o prazer e a união do casal. Ou seja, né, foi para isso que Deus nos dotou de sexualidade. Por quê? Porque isso não só para gerar filhos, mas para unir o casal, não é por quê? Porque até mesmo depois do casamento, se a pessoa não acabar, se a pessoa não satisfazer os seus desejos sexuais um com o outro, o casal, depois de casados, o inimigo pode usar isso para tentar a pessoa, né? Por exemplo, para cometer adultério, prostituição. Por isso que Deus estabeleceu isso para depois do casamento. Por quê? Porque quando você faz quando você tem relação sexual fora do casamento, principalmente os adolescentes, a pessoa por exemplo, o namorado acaba tendo relação sexual com a namorada, mas aí depois passa um tempo, pode querer não saber mais dessa pessoa. Essa pessoa não me satisfaz mais, não me dá mais prazer como antes, então vou atrás de outra pessoa. Aí pensa que ter relação sexual com outra pessoa é algo que só isso e pronto, não importa. Mas por isso que é considerado pecado fora do casamento também, né? É por isso que a pessoa deve saber se guardar até o casamento. Por quê? Porque fora do casamento se torna algo que pode dar um prazer momentâneo, mas porém depois não vai trazer mais sentido na sua vida. E estraga a união do casal. Por isso, irmãos, principalmente adolescentes, por isso que devemos saber esperar, ter paciência, não é? E aguardar até o casamento. Isso não só cumpre o mandamento que Deus nos deu, como também é a maior prova de amor que você pode demonstrar pela pessoa que você ama. E agora, para concluirmos, você ficou surpreso com as afirmações feitas nessa lição, não é verdade? Esperamos que agora você esteja convicto de que sexo, quando feito dentro dos padrões bíblicos, é uma bênção de Deus. Não deem ouvidos, nem se deixe iludir com o que a mídia ou os amigos dizem sobre o sexo. Busque as respostas para os seus questionamentos na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ou seja, não sigam o que a mídia fala, não sigam o que os seus amigos falam a respeito, se for fora dos padrões de Deus. Você pode ser alvo de provocações, né? Tipo, aquelas pessoas, é santinho, não sei o que, quer provocar você, mas aguente, né? É melhor você se guardar, você ser provocado, mas guardar sua santidade, do que ceder e destruir sua vida. O que eu quis trazer para vocês nessa lição? O que eu quis trazer para vocês, o saber. Eu queria, para descobrir que foi Deus quem criou o ser humano sexuado. Para saber que o sexo não é pecado quando praticado de acordo com os padrões de Deus. Para que você, adolescente, para você desejar seguir as orientações bíblicas para a prática sexual. Conscientizar você de que o sexo antes do casamento é fornicação e é considerado pecado e idolatria. O agir, para você manter-se puro e buscar sua santidade. Enquanto você ainda não está casado, você é adolescente, busque o quê? Estudar, uma profissão, agradar a Deus principalmente, esperar a pessoa certa na sua vida. E se você já namora, se guarde para o casamento, busque um futuro para você e o seu cônjuge e saiba esperar.
E você também deve buscar na Bíblia as respostas para suas dúvidas sobre a relação sexual. É isso que eu quis trazer para vocês nessa lição de hoje. Espero que tenham gostado e tenham trazido muitos conhecimentos para você. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal, acompanhe essas lições, principalmente você que é adolescente, né? Por quê? Porque eu falo justamente, principalmente os adolescentes. Por quê? Porque a adolescência é a fase onde somos mais tentados pelas coisas do mundo, né? Eu como adolescente sei disso muito bem. E também a adolescência é uma das partes principais da vida. Por quê? Porque é daí que vamos construir nosso futuro, vamos ter nossa profissão, nós vamos deixar de depender dos nossos pais e buscar nosso próprio sustento, nossa própria vida. E acima de tudo, nós vamos procurar construir nossas próprias famílias, né? Por isso que eu quero trazer essas lições para você, para que você saiba a maneira correta de viver, de acordo com os padrões de Deus. Por isso eu peço você, adolescente, continue assistindo essas lições que eu pretendo trazer. Busque os padrões de Deus para a sua vida, para que você seja feliz, para que não venha ser usado pelo inimigo, para que ele não venha destruir sua vida e para que você seja um adolescente, uma pessoa abençoada por Deus. É isso, espero que vocês continuem acompanhando minhas lições e os que eu vou trazer nos próximos dias. É isso, um grande abraço para você, compartilhe esses vídeos com outras pessoas, né? E até o próximo vídeo, até mais, que Deus esteja com vocês.